A paz do Senhor para todos, é aqui a missionária Fátima Burejo, diretamente aqui do Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI Espiritual, uma unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. E hoje, queridos, vamos meditar aqui em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, uma história bastante conhecida, mas Deus vai falar contigo neste momento. Aproveite o teu coração, prepara o teu coração. Esteja atento a esta palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ele ir à cidade chamada Naí, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E Jesus, vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia. E chegando, tocou o esquife e, os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia. Por onde Jesus passa, Jesus faz maravilhas. Um dia ele passou na minha vida e ele fez maravilhas. Um dia ele passou na vida do meu esposo e ele também fez maravilhas. Um dia ele encontrou com meu filho, com a minha filha, com a minha nora, com o meu neto, com a minha parentela e ele também tem feito maravilhas. Mas é preciso se encontrar com o Senhor. A Bíblia relata aqui o caso que uma mulher viúva, já imaginou? Ela já era viúva e tinha um único filho. E a morte chegou. E só quem perde um ente querido sabe a dor, né? O lamento, a tristeza de uma morte, de uma perda. Nunca mais você vai ouvir aquela voz, nunca mais você vai ver aquela pessoa, nunca mais você vai receber ligações daquela pessoa, nunca mais você vai interagir. E aquela mulher já era viúva e ainda ia perdendo o único filho. Imagine, você é uma pessoa empática. O que é uma pessoa empática? É aquela que se coloca na posição do outro. Nunca mais aquela mulher ia ver o seu único filho. Imagina a dor daquela criatura. Sendo que, quando a dor está insuportável, quando a dor está ali, que nós não temos mais base, nós não temos mais forças em nós mesmos, Deus gosta de operar nesses momentos, sabe? Eu já conheço, já até entendo, por todos esses anos que caminho com o Senhor, mais de 2 décadas, eu já consigo perceber quando a situação está totalmente perdida, que humanamente falando não tem mais condições. Ora, no caso dessa mulher específica, ela já era viúva, já vivia ali uma vida terrível. E foi deixado para ela um único filho. Agora a morte vem para levar o seu único filho. Imagina a dor daquela criatura sozinha no mundo, sem marido e sem filho. Único, porque ela está perdendo um filho, mas ela tem mais 10. Ela está perdendo, mas ela tem mais 5, mais 7, que as mulheres geralmente tinham muitos filhos naquela época. Ela perdeu um, mas ela está enterrando um, mas tem vários filhos, várias filhas, todos vão estar ali perto, acalentando, até para chegar perto, mamãe, vem cá e tal. Mas ela não tinha isto. Só que o seguinte, ela estava chorando, parece que eu posso ver, vinha o cortejo, né? O cortejo da morte, que era aquela mulher carregando o seu filho, o seu único filho, para enterrar, mas vinha do outro lado a multidão com a vida. Jesus é vida. Aleluia, glória a Deus.
e a vida chegou. E quando a vida chega, ele chega para mudar situações. E Jesus chegou, e a Bíblia diz que Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Irmãos, prestem atenção. As palavras compostas na Bíblia, elas não estão ali por mero acaso. O escritor colocou ali para encher linguiça, colocou ali para dar várias páginas, são 66 livros, né? A Bíblia consta, e cada livro tem não sei quantas, né, palavras, não sei quantas mil palavras, não sei quantos capítulos, não sei quantos versículos. Os salmos são 150 salmos, o livro de Isaías são 66 livros, o outro, aí cada um vai, 66 capítulos, tal, cada um vai trazendo a sua, o seu conteúdo. Só que é o seguinte, a Bíblia não precisa disso não, a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a inspiração do Espírito Santo de Deus. E Deus permitiu que ficasse registrada na Bíblia esta palavra, que quando ele viu a mulher enterrando o seu único filho, aquela mulher viúva, a viúva já era conhecida na cidade de Naim. A viúva de Naim, quando ela foi enterrar o seu único filho, a Bíblia diz que quando o Senhor viu, moveu-se de íntima compaixão por ela. Irmãos, se o Senhor ele já tiver compaixão de nós, já é grande coisa. E a íntima compaixão, aleluia, glória a Jesus. A íntima compaixão do Senhor é só vitória. Aí diz que ele parou aquele cortejo fúnebre. Eu posso imaginar, vamos imaginar. Vamos fazer uma viajada agora, vamos viajar aqui. Eu posso imaginar por fé. Aquele cortejo, aquelas pessoas chorando, o defunto, aquelas pessoas carregando ali no esquife, carregando ali aquele jovem morto, falecido. Estava ali aquela mãe desesperada, enterrando o seu único filho, já havia enterrado o marido. Imagina os questionamentos passando na mente daquela criatura, daquela mãe que estava enterrando o seu único filho. Imagina. Só que a vida chegou. Aleluia. Jesus chegou. E quando Jesus chega, algo extraordinário acontece. Jesus chegou. Jesus parou. Aleluia. E disse, olhou para ela e disse, mulher, não chores. Imagina você escutar do dono da vida, do Senhor de todo o poder, o Rei de toda a glória, chegar para você, olhar nos seus olhos e dizer, mulher, não chores. Aleluia. Irmãos, isso é para, eu digo assim, desestabilizar qualquer um. É para deixar a gente, né, eu digo assim, de excelsa felicidade. Porque a gente sabe que vem coisa boa por aí, né? Faz lembrar, né, a infância dos meus filhos, quando eu saía e quando eu chegava com as sacolas, né, de compras, eles já sabiam, aí vinham tudo em cima. Porque eles já sabiam que naquelas sacolas certamente tinha presentes para eles. A alegria deles, mamãe, calma. Mamãe vai abrir com calma. Nada, eles estão tudo mal educados, né? Espere, a mamãe vai abrir aqui. Mamãe, aquela alegria. Porque sabia que quando encontrava comigo e que eu vinha de fora e que eu vinha com sacolas, certamente tinha presentes para eles. Então imagina a alegria daquela mulher quando escutou o Rei de toda a glória, o dono da vida, dizer para ela, mulher, não chores. Ali ela já se derreteu, ali ela já, né? E tocou na menina
né? Disse no menino e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Aleluia. E a Bíblia relata: e logo o jovem se levantou. Quando o jovem se levantou, ele entregou a sua mãe. Ele entregou a sua mãe. Imagina a alegria daquela mulher quando vê o filho levantando do caixão. Ela vê o filho com toda a vida. Eu pegava pelo regaço, dava um beijo em Jesus e saia correndo. Segurar ele, segurando o filho, saia correndo ali. Alegre. Beijava Jesus para agradecer, beijava os pés de Jesus, me humilhava, chorava, 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 né? E pegava depois, saia correndo com meu filho de alegria. Venha para casa, venha comer, venha tomar um banho, venha ficar comigo no colo, não largo você nunca mais. Era isso. Então é isso. Jesus é alegria. Jesus é vida. Jesus é ressurreição. Não dá para resistir o poder de Jesus. Jesus é maravilhoso. Esses milagres que ele fez, que constam na Bíblia, ele faz ainda hoje. Basta nós crermos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você tenha fé. Eu tenho muita fé. Meu esposo brinca que ele diz que a Bíblia fala, né, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, você pode dizer para um monte, saia daí, mova-se daí, e aquele monte, pela sua fé, aquele monte, ele se move. E ele conversa muito comigo, ele diz: ó, minha filha, admiro você, porque a sua fé é do tamanho de um coco. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é do tamanho de um coco, né? Aqui. Então, eu com a minha fé do tamanho de um coco, isto que me move, isto que me faz ser a mulher que eu sou, isto que alegra, isto que me dá, eu digo assim, arsenal, me dá componentes para que eu possa repartir e dar de graça o que de graça eu recebi. É isto que eu trago para ti neste momento. Que você creia na palavra de Deus. Que você, mesmo diante, que alguém diz, alguém fala aí no mundo, né? Só não tem jeito para a morte. Eu não leio a Bíblia, né? Até para a morte tem jeito, tá? Aqui é a história que eu contei agora, na viúva de Naim. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. A viúva de Naim, ela estava enterrando, já tinha enterrado o marido, estava enterrando o único filho, mas a vida chegou, Jesus ressuscitou o filho dela. Então, até para a morte tem jeito? Tem sim, basta crer. E basta Jesus estar disposto a fazer. É só ele querer. Porque nós não temos autonomia para darmos ordem ao Senhor Jesus e dizer, eu quero, né? A gente pode até dizer, eu quero. Aí ele vai dizer assim, ele pode dizer, mas eu não quero. Você não está preparada para isto. Você não está preparada para isto. Eu não vou conceder. Mas Deus tem prazer. Deus, que é o próprio Jesus e que é o próprio Espírito Santo, que nós acreditamos na Trindade, ele tem a maior alegria em conceder os desejos mais íntimos do nosso coração. Essa semana eu estava com uma inquietação e ali eu falei, braço forte, venha cá, braço forte, me ajude. Braço forte, me ajude. Tá? Irmãos, e veio uma quietude no coração depois disto, tá? Várias coisas boas estão ocorrendo e eu continuo aqui na dispensação de Deus e pedindo, braço forte, me ajude. Braço forte, venha cá. É você ter aquela convicção e tem aquele momento, tá? Que você diz assim, não, aqui não, a gente vai levando, tá? Tá dando, né? Tá levando. Mas tem aquele momento que você diz, agora não dá mais não. Agora não dá não, e agora tem que ter uma intervenção sobrenatural mesmo.
É como se você tivesse, por exemplo, com uma feridinha, aí aquela feridinha tomou uma dimensão, daqui a pouco virou uma cratera, aquele coisa que tá supurando, que tá com... Você precisa fazer uma intervenção cirúrgica. Precisa de algo, não é? Mais contundente, algo mais... Pois é neste momento que eu estava vivendo. E eu disse, venha cá, braço forte, me ajude. Venha cá, meu braço forte. Irmãos, não há por que descabelar, não há por que perder o equilíbrio, não é porque... Mas a confiança é tão grande e você clama a quem realmente pode fazer. E pessoas que veja só, e tenha muita cautela com isto, porque tem pessoas que nem da sua crença nem acredita, às vezes até nem acredita em Deus. Às vezes é pura curiosidade, tá? É pura curiosidade. Às vezes não é querendo lhe ajudar, não. É querendo curiar a sua vida, sabendo que é, né? Então eu falo até no outro vídeo, tem outro vídeo que eu falo que a pessoa... o que é que você precisa? Ora, essa pessoa, mesmo sem ter muita intimidade comigo, mas ela sabe os desertos que eu tenho ultrapassado ultimamente, né? Custava nada, mas queria detalhes. Aí detalhes Deus não permite. Não, detalhes Deus não permite. Detalhes Deus não permite. Tem um louvor que faz, não conte sua história para ninguém. Só conte sua história para Jesus. Porque o homem, solução nenhuma ele tem. No silêncio, leve a sua cruz. Procure confidenciar a quem é o seu amigo melhor. Porque nas horas de angústias, o teu grande amigo é Jesus. Agora, por outro lado, Deus levantam pessoas idôneas. Pessoas ali que você vê mesmo de um coração filantrópico, de um coração ali transbordando de afeto por você e que diz, ô Fátima, em que eu posso te ajudar? Ô Fátima, como eu posso ser recíproca a ti, por tanto que tu faz por mim? Irmãos, quando você recebe uma mensagem dessa, você já ganhou o dia, porque você sabe que por mais que o inimigo tente colocar, você tá só, você isso e aquilo e tal, não sei o quê, é nada. Elias, a Bíblia fala na história de Elias. Elias pensou que estava só, estava nada, e foi para a caverna. Elias pensou que estava só, foi nada. Deus tinha levantado mais 450 profetas que não haviam se rendido ali aos caprichos do mundo, ali às ideologias do mundo. Mas Elias, por um momento, pensou que estava só. Foi nada. Deus tinha guardado e estava alimentando ali, mais 450 profetas. Então, neste momento, eu senti assim, olha os 450 profetas que Deus tem levantado para me ajudar. Irmãos, aí o semblante mudou. E você continua quieto, viu? Porque a provisão vem de Deus, o querer é de Deus, é no tempo de Deus, é na grandeza de Deus, é para a glória de Deus. Se não for, é porque Deus... E é sempre essa confiança. Se for, é para a glória de Deus. Se não for, é para a glória de Deus. Porque Deus vê o porvir. Eu vejo o momento, eu vejo a necessidade. E Deus vê lá na frente. Deus vê lá na frente. Tá? Só que o seguinte, isto dá o que? Um conforto na alma. Você saber pessoas idôneas, pessoas finas, educadas, pessoas não fofoqueiras, pessoas não paroleiras,
que manifestaram, não é? Eu digo assim, íntimo interesse em ajudar, em emprestar um ouvido, em ser uma mão amiga, irmão, só isso já valeu. Você já vê a mão poderosa de Deus. Mas por outro lado, aí você vive em oração. Por outro lado, você tem que ver aqueles que sequer, né? Nunca se importou com você, passa 10 anos sem fazer uma ligação para você, passa não sei o quê, e você está precisando de alguma coisa. A vontade de dizer é precisando manter distância de você e continuar orando para Deus ter um encontro contigo, você aceitar Jesus para ir morar no céu, né? Mas eu disse, não, tá tudo bem, Jesus está cuidando de mim, muito obrigada, viu? Tá certo? Mas não era mera curiosidade. Aí é isto que Deus nos dá, este discernimento para você saber com quem efetivamente você vai compartilhar. Esta mulher foi sábia. Ela estava chorando, ia enterrar o seu filho, ela estava chorando, ela estava ali, mas quando Jesus chegou para ela e disse, mulher, não chores, imediatamente ela parou de chorar, porque sabia do que Jesus era capaz. Jesus chega, toca no esquife, toca e diz, menino, levanta-te. E o menino levantou-se. E o jovem, a ti te digo, levanta-te. O jovem levantou-se. O jovem levantou-se. E quando o jovem levantou-se, ele foi para o braço da mãe. A mãe, imagina a alegria daquela criatura. Mas ela foi sábia. Ela escutou a palavra do dono da vida. Ela não escutou do fofoqueiro, do curioso, daquela pessoa que diz, eu vou te ajudar. Nunca. Nunca. É aquela pessoa, por exemplo, você ficou doente e não teve a capacidade de vir fazer um chá para você. Você está doente? Eu posso fazer um chá para você? Posso levar um caldo quente aí na tua casa? Não teve essa pessoa. Mas e quantas vezes a outra parte ficou enferma e você fez um chá, você fez um caldo, você fez uma canja, você fez uma, tá? Então cadê a reciprocidade? Que amor é este? Não tem reciprocidade. Tudo isso você considera até o dia que você se afasta. Tem que haver a reciprocidade, né? A reciprocidade. Eu vi um pensamento sobre isto, disse assim, você quer entender o que é reciprocidade? Tente brincar sozinho numa gangorra. Pois é verdade. Tente brincar, você já tentou brincar sozinho numa gangorra? Pois é. Sendo que, por outro lado, a própria Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isto, tu amontoarás brasas de fogo na sua cabeça. Então, novamente, se aquela criatura precisar, você tem que estender a mão por amor a Cristo, por amor ao Evangelho e para chegar no céu. Mas no seu íntimo, você diz assim, quando eu precisei, eu não tive a reciprocidade. Era uma relação de quê? De oportunismo. Era uma relação de quê? De interesses. Tá? E o mundo está cheio disto. Só que o seguinte, isto também faz parte do mundo atual. Que diz que no final, a Bíblia diz, irmãos, no final dos tempos, os homens serão avarentos, gananciosos, egoístas, mais amantes de si mesmos e dos deleites do que da humanidade. Então não tente buscar, é só por isso que eu trato minha mente dessa questão. Não tente buscar o que você não vai encontrar, porque a Bíblia já lhe alerta acerca disso. Eu não posso buscar, Fátima, você é uma pessoa maravilhosa. Que pessoa maravilhosa, Fátima é dada, Fátima nasceu para servir. Fátima nasceu, eu sou. Glória a Deus por isso, Deus me fez assim.
Só que se eu for buscar a reciprocidade que efetivamente eu estou buscando, aquela pessoa para brincar comigo ali na gangorra, eu não vou encontrar. Só que mesmo eu não encontrando esta pessoa para brincar comigo na gangorra, para me dar a reciprocidade que eu acho que eu mereço, tá? Isto não vai me tornar uma pessoa ácida, uma pessoa ruim, uma pessoa má. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu posso até me retrair um pouco, tá? Mas se aquela criatura que não foi leal comigo no momento que eu precisei, e ela precisar dos meus préstimos, precisar do meu sangue, que já vi pessoas tão pedantes, tá precisando de sangue. Aqui em casa a gente, eu sou doadora de medula e meu marido é doador de sangue, né? Eu sou doadora de medula e ele de sangue, com carteirinha, com todas as vantagens que, antes de ter as vantagens que o governo oferece, nós já éramos há muitos anos, tá? Então, não é para qualquer um, tá? É amor mesmo ao próximo. Isto que nos uniu. Isto é uma das coisas também que nos uniu. Esse coração generoso dele e o meu também. Sendo que, muitas vezes, nós não somos, não há reciprocidade, tá? Não há reciprocidade. Mas não vamos olhar para isso, não. Vamos olhar para Jesus. A nossa recompensa vem do céu. E o Senhor converte isto em quê? Graça, amor, paz, tranquilidade em meio às adversidades. Ele dá, irmãos. É você do pouco, ele fazer um muito. É você ser feliz na sua simplicidade. É você ser feliz na sua pobreza, na sua humildade. Às vezes beirando uma miséria, tá? E você ser feliz de toda forma. Porque você sabe que Deus é maravilhoso, sabe que Deus é contigo, né? Você sabe que Deus é contigo. Você sabe que você tem um Deus. Você sabe que a Bíblia também já lhe alertou. Quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus dizendo, porque eu venci o mundo. Ele sempre disse que no mundo a gente ia ter aflições. Aí quando vem a primeira aflição, você vai deixar Jesus? A primeira aflição você vai ficar de bico? Você vai ficar injuriada? Não, porque não foi isso que Deus prometeu. Não, ele prometeu muitas coisas boas. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do tempo. Não deixarei vocês sós, vocês não ficarão órfãos. Vocês terão a companhia do Espírito Santo. Quando vocês orarem, o Espírito Santo intercederá por vós com gemidos inexprimíveis. Vocês são imagem e semelhança minha. Eu estou com vocês. O que pedi, dar-se-vos-á. Batei, a porta se abrirá. Eis que eu estou convosco. Ao que for fiel, estará comigo, reinará comigo. Essas são as promessas de Deus. Mas entre as promessas também está dizendo que no mundo nós teremos aflições. Imagina a aflição daquela mulher viúva enterrando seu único filho. Que aflição terrível. Deus me livre e guarde. Deus me livre de ser viúva e Deus me livre de enterrar um filho. Tá certo? Mas que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Que seja feita a vontade de Deus. Porque ele me garantiu também que no mundo eu vou ter aflições. Então não adianta fugir disto. E já disse também que os homens serão avarentos. Não é? Que se levantará pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, quando você vê aí, às vezes, essas discussões em família, essas coisas, porque a Bíblia também já disse, os inimigos do homem, os inimigos, muitas vezes serão os da sua própria casa. É a mãe discutindo com a filha discutindo com a mãe, é o pai matando o filho com... Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então, é só pensar, porque precisa não ler Bíblia, né? Tem que ler Bíblia. Ler, levar aquilo a sério, levar, como é que chama assim... levar em consideração e pedir a graça do Senhor para sobreviver. Então tá aí a alegria da mulher de Naim, a viúva de Naim, com alegria com seu filho no regaço, o seu filho sobreviveu, o seu filho renasceu, né? Houve esse milagre. E será que esse Jesus que fez esse milagre para a viúva de Naim, esse Jesus ele não faz um milagre para a gente neste dia? Ele faz.
Qual milagre que você precisa? Eu preciso de um milagre. Eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando de um mover sobrenatural de Deus neste momento. Meu marido precisa de um milagre. Meu neto precisa de um milagre. Meu filho, como meu filho precisa de um milagre. A minha filhinha precisa de um milagre. A minha nora precisa de um milagre. O meu genro precisa de um milagre. A minha parentela precisa de um milagre. A igreja precisa de um milagre. A nação precisa de um milagre. Né? Nós precisamos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu te abençoo. Deus te abençoe neste dia. Ore por mim, missionária Fátima. Tão carente, tão necessitada, mas crendo, tendo a íntima convicção que o Deus de toda a provisão, o Deus de toda a providência, o Deus todo-poderoso, o Deus que nunca perdeu uma batalha, ele olha para mim, olha para você neste momento e diz: não chores. Deus te abençoe.